Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e Juventude, que acontece hoje pela 31ª rodada do Brasileirão 2022 na Vila Belmiro. O Santos vai jogar em casa e, no caso, o jogo será transmitido pelo Premier Futebol Clube no Pay-Per-View, né? Um jogo, né, que, assim, a gente tem que vencer, então vamos falar desse jogo, né? Vamos falar provável escalação, os desfalques para esse jogo, né? Discutir um pouco da tabela do Campeonato Brasileiro como a gente sempre faz. Mas, antes disso, eu já quero te pedir para, por favor, deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos. E também falar desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue, porque é de graça, você não paga nada, não custa nada, então faz isso para me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E é isso, então vamos falar desse jogo. Primeiramente, vamos passar pela tabela do Campeonato Brasileiro, porque a situação é a seguinte no momento. O Santos até então, até o momento, está com 37 pontos na 14ª colocação, 7 pontos acima da zona de rebaixamento. No caso, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Cuiabá, com 30 pontos. Cuiabá perdeu nessa rodada, que perdeu para o Flamengo por 2-1. Né? Cuiabá é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 17º colocado, com 30 pontos, 7 pontos a menos do que o Santos. Então, a situação do Santos quanto a isso ainda é tranquila. Ainda é tranquila, mas só que é constante. É constante porque já tem vários vídeos que a gente está fazendo aqui que o Santos tá a 7 pontos de distância da zona de rebaixamento. No vídeo anterior, na rodada passada, como o Santos jogou contra o Atlético Mineiro, era essa mesma distância. E essa distância não aumenta. Então, o que acontece? A distância é uma distância favorável? É uma distância boa? É. Mas, de qualquer forma, o Santos tem que ficar de olho aberto quanto a isso. O Santos não tá correndo esse perigo, não correu esse perigo no campeonato inteiro ainda. Até essa reta final do Campeonato Brasileiro, o Santos ainda não teve esse perigo. Mas a gente não quer passar por esse perigo mesmo. Né? A gente não passou por esse perigo ainda bem. Não queremos passar agora que o campeonato já está quase acabando. Então, o Santos tem que abrir o seu olho para poder buscar resultado positivo, no caso vitória, para a distância ser ainda maior, para a distância aumentar ainda mais, o Santos ficar cada vez mais tranquilo quanto a isso, cada vez mais tranquilo, cada vez menos preocupado, né? Isso ser uma coisa cada vez mais improvável, e daí o Santos só mirar a parte de cima, por que não, né? Tá um pouco difícil? Sim, não vamos mentir, a gente tem que ser realista que tá um pouco difícil quanto a isso, né? Buscar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, mas não é impossível. Então, vamos olhar para isso, né? Para ver se ainda é possível. No caso, se a gente for falar do Santos com relação a G8, o oitavo colocado é o América Mineiro, com 45 pontos. Inclusive, o América Mineiro também venceu nessa rodada. Venceu o Fluminense por 2-1. Por 2-1 ou por 2-0? Deixa eu ver aqui. O América Mineiro venceu em pleno Maracanã o Fluminense. Venceu por 2-0 o Fluminense em pleno Maracanã. E com isso, essa distância do América Mineiro para o Santos aumenta de 5 para 8. Então, assim, a distância é de 8 pontos. Se o Santos vencer o Juventude hoje, se o Santos vencer o Juventude hoje, o Santos sai de 37 para 40 pontos. Aí a distância fica de 5 pontos e o Santos dá um salto na tabela aí. O Santos sai de 14º para 11º colocado. É o seguinte, né? Porque o São Paulo tá com 40 pontos, com 9 vitórias. O Santos tem 37 pontos, também com 9 vitórias. Então, se o Santos vencer, o Santos vai para 40 pontos e fica com 10 vitórias, né? Esse é o primeiro critério de desempate. O Santos fica na frente do São Paulo pelo número de vitórias e pula para a 11ª colocação. No caso, no 10º colocado é o Fortaleza com 41, que também venceu na rodada, venceu o Avaí por 2-0. Enfim, então o Santos tem que vencer, né, para dar esse salto na tabela, e também porque o Santos vai jogar com Juventude, e com todo o respeito ao Juventude,
mas é o Juventude. O Juventude é o pior time do campeonato, o Juventude está na última colocação, já está praticamente rebaixado. Está na última colocação com apenas 20 pontos feitos em 30 jogos, né? Com apenas 3 vitórias no campeonato inteiro, até agora só teve 3 vitórias. É o time com o pior ataque do campeonato, pelo que eu tô vendo aqui na tabela, que eu tô com o meu tablet aqui. Eu tô aqui com o meu tablet olhando a tabela do campeonato. Pelo que eu tô vendo aqui, o Juventude tem 23 gols marcados e é o pior ataque do campeonato, sim. Realmente é o pior ataque do campeonato, junto com o Cuiabá, que é o time que abre a zona de rebaixamento, né? Mas a diferença do Juventude pro Cuiabá é que o Cuiabá tem 10 pontos a mais, né? Enfim. Mas é o time com o pior ataque e a pior defesa do campeonato. Pior ataque e pior defesa. A defesa do Juventude levou até agora 53 gols, um saldo negativo de menos 30. Então, o Santos tem que vencer. Não tem desculpa. Não tem desculpa. O Santos tem que vencer o Juventude. É o Juventude, com todo o respeito do mundo ao Juventude, mas é o Juventude. O Santos tem que vencer o Juventude. É o pior time do campeonato, está na última colocação, já está praticamente rebaixado. Pior ataque, pior defesa, não tem desculpa, não pode nem empatar. O Santos tem que vencer o Juventude. Não tem desculpa, não tem conversa, independente de como que o Santos vai jogar, que a gente já vai falar daqui a pouco. Agora como que o Santos vai jogar, mas não tem desculpa. Tem que vencer o Juventude. Aliás, um ponto. O Santos nunca, na história, perdeu para o Juventude na Vila Belmiro. Como mandante, o Santos nunca perdeu do Juventude. Não queremos quebrar esse tabu. Não queremos quebrar esse tabu. Então, mais um motivo. Tem que vencer o Juventude. Mas não por isso, porque é o Juventude. Um time com essa qualidade tão baixa, com essa péssima qualidade que o Juventude tem, o Santos tem que vencer. Com todo o respeito. Mas o Juventude é um time muito ruim, o pior time do campeonato, é um time muito inferior ao Santos, ao próprio Santos, então tem que vencer. Chega de pipocar, ainda mais com time que é time inferior, ainda mais um time tão inferior como o time do Juventude. Mas enfim, provável escalação do Santos é o seguinte, começando, claro, pelos desfalques, né? Então o Santos, como desfalque, vai ter o Soteldo que ficou machucado, se machucou no último jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, né? E com isso não vai jogar. E é muito possível que ele não jogue até o final dessa temporada, só volte a ficar disponível no ano que vem, né? Bem possível que ele não jogue mais esse ano, que ele só volte a jogar no ano que vem, infelizmente. Mas, enfim, é isso. Maicon, que está com uma lesão na coxa, Madison, que está com a mão machucada, e Natan, que foi suspenso no último jogo contra o Atlético Mineiro, que cometeu o pênalti que deu a vitória ao Atlético Mineiro. Com isso, esses são os desfalques do Santos. E o provável time do Santos hoje para enfrentar o Juventude é João Paulo, Auro, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Sanches e Luan, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Então, é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o Juventude. Um Santos muito modificado, um Santos diferente de como a gente está acostumado a ver. Mas, enfim, é isso, né? E como eu já falei, e volto a falar, volto a repetir, temos que vencer. Temos que vencer. Não só por questão de moral, por dar moral ao time, por questão da tabela, para o Santos subir na tabela, ficar cada vez mais distante aí desse assunto de rebaixamento, dessa questão de rebaixamento. O Santos está numa posição confortável quanto a isso, está, né? Mas tem que vencer para ficar cada vez mais tranquilo quanto a isso, cada vez menos preocupado, isso ser um caso cada vez mais improvável e ficar cada vez mais perto de zerar isso, né? E daí poder mirar coisas grandes, né? Por que não, né, ficar focado numa pré-Libertadores pelo menos, se vier uma Sul-Americana também tudo bem, enfim, né? Mas também é o Juventude e com todo o respeito, volto a dizer com todo o respeito, mas é o Juventude, um time muito inferior ao Santos, a todos os times do campeonato e ao próprio Santos, o pior time do campeonato, o time que está na última colocação, já está praticamente rebaixado, com o pior ataque e a pior defesa do campeonato. Não tem
conversa, não tem argumento para dar. O Santos tem que vencer o Juventude. Vencer hoje é obrigação. Enfim, é isso. E esperamos que o Santos possa cumprir esse dever, né? Vai estar jogando em casa, né? Então, mais um motivo para ter que vencer, porque vai estar jogando em casa, nunca perdeu na história para o Juventude em casa como mandante. Então, tem que vencer, por mais um motivo, por mais uma questão aí, tem que vencer. Então, que o Santos aproveite que vai estar na Vila Belmiro em casa com a torcida, com o apoio da torcida, para buscar um resultado positivo que, como eu falei, é obrigação. Esperamos que o Santos possa fazer esse dever de casa, que a gente possa estar aqui comemorando, aliviado, esse dever de casa feito pelo Santos. Enfim, então é isso. E agora vamos assistir esse jogo. Esperamos que o resultado seja o melhor possível, né? No caso, uma vitória. Uma vitória, independente de qual for o placar, uma vitória. Enfim, então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.